Pessoal, boa noite para vocês. Professor Arthur Lima arrumando aqui os últimos detalhes aqui, né? A gente vai fazendo ao vivo aqui mesmo. É o seguinte, pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Estou aqui para essa nossa live para a gente falar de estatística, né? Bora enfrentar a estatística para o Tribunal de Contas da União. Quero saber aí quem de vocês já vem estudando estatística para o TCU, quem de vocês vai começar para valer o estudo da estatística agora, né? Talvez alguns de vocês aí estivessem torcendo para que o TCU esquecesse, né? Já que mudou a banca, saiu o Sebrasp, entrou a FGV, vai que agora eles vão esquecer aí a estatística e não vai vir igual em 2015, mas pelo visto não foi isso que aconteceu, foi bem o contrário, né? A estatística ficou mais claro do que nunca que a estatística é uma disciplina importante para quem quer ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas da União. E eu estou aqui para ensinar estatística para vocês no nível que vocês precisam saber, tá? Quero saber aí quem está nos acompanhando, a Natália Moura, boa noite para você, Natália. E os demais que estiverem nos acompanhando aí, por favor, se apresentem, tá? Para que a gente possa ter uma live bem interativa. Não gosto de ficar falando sozinho, tá? Não gosto mesmo de ficar falando sozinho. Queria muito contar aqui com a participação de vocês ao longo da aula, me ajudando na resolução dos exercícios, dando os palpites de vocês, entendendo aqui tudo que está acontecendo comigo, tá bom? Ó, vamos ver aqui o Luiz Alexandre Nunes. Boa noite, professor Arthur. Continua firme e forte estudando para o TCU, muito bom. E continua com a professora Elizabeth, coisa boa. O Luiz Alexandre está na nossa turma de consultoria aqui, né? Ele é um dos alunos acompanhados aqui pelos nossos consultores aqui no Direção, na preparação para o concurso do TCU. Fico na torcida por você, Alexandre, muito na torcida mesmo, tá? Boa noite aí para o Rafael, para a Mônica, para o Lúcio, a Ariadne. Olha só, a Mônica falou que ela nunca estudou estatística. Quero saber se tem mais alguém que está zerado aqui na estatística, igual a Mônica, tá? Vamos ver aqui. O Bob pergunta se a estatística da FGV tende a ser mais profunda. Olha, é o seguinte, vamos lá, em pergunta de análise de dados. Análise de dados, nós temos a nossa equipe de TI aqui do Direção, que a equipe de TI do Direção é nível lá em cima, tá? Professor Vitor Dalton, engenheiro formado pelo IME, né? E professor nosso da área de TI há muitos e muitos anos aí. E, além disso, o professor Arthur Mendonça, primeiro colocado do concurso do TCE de Pernambuco. E por que ele foi o primeiro colocado? Porque ele é da área de TI. Quando veio análise de informações, no caso, chamava análise de dados, chamava análise de informações, no edital dele, ele arrebentou, passou o carro. E foi assim que ele conseguiu a primeira colocação no TCE de Pernambuco. Então, você está muito bem servido nessas duas matérias. Com relação à estatística, eu tendo a achar que o nível de cobrança, em termos de nível de dificuldade, é difícil falar que um é mais fácil do que o outro, tá? Temos que tomar muito cuidado com a aula de hoje, porque a aula de hoje, como é a primeira aula de estatística, nós vamos naturalmente abordar os temas introdutórios do edital, e aí vocês vão ficar com a ilusão de que a coisa é simples, tá? Vocês vão sair dessa aula de hoje com a ilusão de que, pô, moleza, né? Vai ter questão fácil assim na prova? Muito provavelmente sim. Mas a gente não pode descuidar dos assuntos mais avançados do edital. E o meu objetivo aqui é mostrar que dá para aprender. Dá para aprender, dá para acertar várias questões de estatística na prova do Tribunal de Contas da União que está chegando aí, tá? Quem estudou estatística para PF tem vantagem? Com certeza. Muitos dos assuntos que a gente vai trabalhar foram assuntos exaustivamente trabalhados no concurso da Polícia Federal, tá? Mas tem alguns assuntos, principalmente lá na parte final, análise de dados categorizados, análise multivariada, que nós não trabalhamos na Polícia Federal, a gente vai ter que trabalhar aqui, tá? Isso aí. Quantas aulas serão do ato final? Pessoal, nós vamos longe aqui no ato final, nós vamos até a prova, na verdade, tá? O nosso ato final é esse, é até a prova. Nós vamos todo dia aqui trabalhando questões com vocês, revisões teóricas, conteúdo novo, tudo, tá? Claro, você vai ver o material super organizado aonde? Lá na área do aluno, né? Quem já é nosso aluno sabe bem que você tem lá na área do aluno as reprises, tem as aulas normais, tem tudo lá para você. E claro, né? Caso você esteja querendo se tornar nosso aluno, não tem momento mais adequado do que agora, né?
Se você não está sabendo, ó, tá até o link aí, ó, no início dos comentários aqui, você está vendo o link ali da Black Friday assinatura ilimitada, né? Tá em azul ali, destacado, bonitão. Pessoal, vamos clicar no link aí e aproveitar, porque agora é o melhor momento do ano. É o melhor momento do ano para adquirir a assinatura ilimitada da parceria do Direção com Que Concursos. Você adquirindo ela hoje, você vai pagar com 30% de desconto e, além disso, você vai ganhar 1 ano a mais de assinatura. Na prática, você vai ter 2 anos de assinatura e o custo dessa assinatura para você vai ser R$ 35 por mês. R$ 35 por mês. Você vai pagar 12 de R$ 69,90, mas como você tem acesso por 24 meses, é como se você estivesse pagando R$ 35 por mês para estudar. É muito pouco mesmo. É um preço super justo, tá? E deixo a recomendação aí para o pessoal aí, ó. Se você tá, pô, tô zerado, tem dia para nada, tem dia nem para comer. Beleza, assista aqui a aula ao vivo conosco, você é muito bem-vindo aqui, tá? Poxa, não, posso fazer um investimento no material de qualidade para minha preparação. Não pense 2 vezes, aproveita a assinatura ilimitada, tá legal? Vamos lá, pessoal, vamos começar então? Eu vou soltar a nossa vinheta aqui e aí a gente já vai começar o nosso estudo em conjunto aqui, o nosso estudo para o Tribunal de Contas da União por meio das questões da Fundação Getúlio Vargas. Bora lá? Soltar então a vinheta. Vamos lá. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso. Não. É isso aí, pessoal. Vamos então dar início aqui a esse bloco. Nesse bloco aqui, o que a gente vai fazer? Olha aqui na tela comigo, ó. A gente vai resolver questões sobre medidas de posição. Questões sobre medidas de posição. Média, mediana, moda, quartis. Vamos resolver questões sobre medidas de posição da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Um tema introdutório na estatística, mas um tema muito importante, tanto porque caem questões sobre ele, como também pelo fato de que esse estudo de hoje ele nos ajuda muito no estudo de conteúdos mais avançados lá na frente. Então vamos lá, ó. Começando aqui, ó, já vamos olhar juntos uma primeira questão aqui, ó. Essa questão aqui foi cobrada pela FGV em 2015. Em um curso de treinamento dos funcionários de uma empresa, as notas dos alunos de uma turma na prova final estão no gráfico a seguir. A média dos alunos dessa turma foi... E aí, precisamos calcular a nota média desses alunos, né? É uma questão introdutória sobre média aritmética. Regra geral, como é que a gente calcula uma média? Média é sempre a soma dividido pela quantidade. O que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu preciso somar as notas de todos os alunos e eu tenho que dividir pela quantidade de notas. O que vale a pena a gente fazer aqui? É um passo intermediário que talvez você não queira fazer na sua prova para não perder tempo. Mas eu vou fazer aqui por fins didáticos, para que você consiga entender da onde as coisas saem. Quando a gente tem a informação ali na forma de um gráfico, muitas vezes é legal a gente levar para a forma de uma tabela, porque na tabela é mais fácil da gente fazer os cálculos relacionados com a média. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso criar aqui do lado uma tabela correspondente a esse gráfico, onde eu vou colocar aqui as notas e vou colocar aqui as quantidades de notas, tá? As notas eu vou chamar de x, porque é a minha variável, é a informação sobre a qual eu quero calcular a média. As quantidades eu vou chamar de frequências, são as minhas repetições. É quantas vezes cada nota se repetiu. Tá bom? Olhando o gráfico, eu vejo que eu tive nota 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vou colocar quais são as notas possíveis. Ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Essas são as notas. E além disso, pessoal, quais são as quantidades correspondentes a cada nota? Tem que saber olhar no gráfico, né? Ó.
Quanto que vai ser aqui, ó? Você concorda aqui comigo que aqui é 4? 4 notas? É um pontinho, um tracinho antes do 5, né? 4 notas iguais a 5. E notas iguais a 6? Olha, aqui, ó, são 11 notas iguais a 6. Notas iguais a 7, vai bater lá em 14 notas iguais a 7. Notas 8, tá bem aqui, ó. Nota 8, nós temos 7 notas iguais a 8. E notas iguais a 9, a gente volta para cá, 4 notas iguais a 9. Alguma dúvida na montagem dessa tabela? Eu acredito que não, né? Eu espero que não, espero que você tenha entendido como é que a gente monta essa tabelinha aqui. Professor, por que que você montou a tabela aqui? Por que que você montou essa tabela? Por que você não saiu calculando a média de uma vez? Eu gosto de montar a tabela porque esse tipo de questão é bom a gente sempre resolver do mesmo jeito. Para não ficar cada hora fazendo de um jeito diferente e, enfim, é bom você fazer do mesmo jeito sempre, porque você meio que automatiza o seu raciocínio. E é mais ou menos essa a nossa ideia aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me lembrar como é que eu calculo uma média para esse caso concreto. Que caso é esse? É o caso onde eu tenho uma tabela de frequências. Tabela de frequências por quê? Porque eu tenho todas as notas possíveis, todos os valores da minha variável nota, né, estão ali, e eu tenho as repetições, as frequências de cada uma das notas. Isso é uma tabela de frequências. Como é que eu calculo a média quando eu tenho uma tabela de frequências? Eu disse para vocês que a média, ela sempre vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade de valores, não é isso? Beleza, média a gente representa de um jeito mais técnico assim, ó, pega o x e coloca uma barrinha em cima, isso é a média. Isso vai ser, como é que eu somo as notas de todos os alunos? Você concorda que se eu tenho 5 alunos com nota 4, a soma das notas deles é 5 vezes 4? Se eu tenho 6 alunos com nota 11, a soma das notas deles... se eu tenho 11 alunos com nota 6, 11 alunos com nota 6, a soma das notas é 11 vezes 6 e assim por diante? Então, eu vou ter que somar as multiplicações de cada nota x, que eu vou chamar de xi, multiplicada pelo número de repetições, que eu vou chamar de fi. Né? Qual que é o total de notas? O total de alunos é a soma das repetições, é a soma das frequências. Então, a fórmula de baixo é exatamente a mesma coisa da fórmula de cima, só escrita de um jeito mais bonitinho. Como é que você vai fazer na sua prova? Tá? Em regra, a sua prova vai fornecer... Tem questões que tem gráfico como essa daqui, mas a maioria das questões já vai te fornecer a tabela do jeito que eu coloquei aqui. Se você já recebe de cara a tabela, você vai usar a própria tabela que o enunciado te deu e vai criar algumas colunas a mais para você matar o seu problema. Você vai fazer o seguinte, ó, vou até usar uma outra cor aqui para você visualizar. Você vai chegar aqui, vai pegar, por exemplo, a cor azul aqui, ó, e eu vou chegar aqui e vou colocar uma coluna a mais na minha tabela. O que que eu faço nessa coluna a mais que eu criei? Eu vou fazer aqui a multiplicação da nota x pelo número de repetições que eu estou chamando aqui de f, tá? É isso aqui que eu vou fazer. E aí, como é que vai ficar, então? Vamos criar essa nossa coluna aqui. Essa coluna vai ficar o seguinte. Olha, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 11, 66. O que mais? 7 vezes 14. Olha, 7 vezes 14, 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 4 é 28, 70 mais 28 é 98. 8 vezes 7 dá 56. 9 vezes 4 dá 36. Tá, joia? Criei a coluna x vezes f. Se eu quero usar a minha fórmula, eu preciso do somatório do x vezes f. Então, eu tenho que vir aqui embaixo, ó, e somar todo mundo dessa coluna, para eu ter o somatório de x vezes f. Vai ficar como? 0 mais 6 é 6, 6 mais 8 vai me dar 14, 14 mais 6, 20, 20 mais 6 é 26, fica o 6, vai 2.
2 mais 2, 4. Com 6, 10. 10 com 9, 19. 19 com 5, 24. 24 com 3 é 27. 276. 276. Então, eu vou colocar aqui 276. Essa é a soma do x vezes as frequências. E a soma das frequências? Ora, as frequências estão aqui, ó. Qual é a soma das frequências? Qual é o total de alunos? Soma aqui comigo, ó. 4 com 1, 5. Com 4, 9. 9 com 7 é 16. 16 com 4 dá 20. Fica o 0, vai 2. 2 mais 1, 4. 40. A soma aqui é 40. A minha média, 276 dividido por 40. Tá? Posso fazer essa divisão aqui, ó. 276, vou dividir por 40. Quanto é que vai dar isso aqui, hein? Se fosse 280 por 40, daria 7. 276 é 1 a menos, vai dar 6 aqui, ó. 6 vezes o 40, 240. Subtrai aqui e fica 36. Para continuar dividindo, eu coloco um 0 aqui e uma vírgula aqui. 360 vai dar 9, né? 9 vezes 40, 360 mesmo. Subtraio aqui, zerou, 6,9. 6,9 está aqui. Essa é a minha média. O gabarito da questão estava aqui na alternativa C de casa. Tá legal? Tá entendido? Deu para compreender a questão aqui? Eu espero que vocês tenham entendido, que esteja ficando claro para vocês aqui como é que a gente calcula a média. Esse caso particular é o caso que nós chamamos de cálculo da média a partir de uma tabela de frequências. Tem 3 maneiras de calcular a média que é bom a gente saber, né? Calcular a média a partir de uma tabela de frequências, como nós acabamos de ver. Calcular a média a partir de uma lista de números e calcular a média a partir de uma tabela com intervalos. Todos esses casos a gente trabalha naturalmente, né, ao longo do curso. Vamos lá então, bora continuar. Vamos para a nossa próxima questão. Venham aqui comigo na tela, olha essa daqui. Ó. A questão fala para mim que em uma repartição foi tomada uma amostra do número de filhos de 4 funcionários. O resultado foi 2, 1, 4, 2. A média geométrica simples dessa amostra é... Legal, média geométrica. Olha a questão. Como é que eu calculo uma média geométrica, hein? Questão legal. Trouxe ela aqui, uma questão mais antiga, lá de 2011, né? Da Cefaz do Rio de Janeiro. Mas é aquilo, né? De 2011 para cá, mudou a legislação sobre cálculo da média? Não. Mudou a doutrina sobre cálculo da média? Também não mudou, não. Então, se não mudou, a questão segue super atual. Tá? A estatística tem isso. Desde que eu me conheço por gente, a estatística é exatamente a mesma. Não tem alteração. Então, vale a pena pegar umas questões um pouquinho mais antigas e resolver. Vamos lá, como é que eu calculo uma média geométrica? Tá? Não é difícil não, é até fácil, na verdade. Como é que você vai calcular a média geométrica? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar todos os valores, vai multiplicar eles, 2 vezes 1, vezes 4, vezes 2. Vai multiplicar todo mundo. O que mais você vai fazer? Vai tirar a raiz dessa multiplicação. Que raiz? Uma raiz qualquer? Não. São quantos números? 1, 2, 3, 4 números. Então, eu vou tirar a raiz quarta. Eu vou tirar a raiz de quarto grau. Essa é a média geométrica, podemos chamar de G. A média geométrica vai ser isso aqui. Quanto vai dar isso aqui, então? Raiz quarta de... Ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 4, 16, que é 16, né? Raiz quarta de 16. Legal, quanto que é isso, hein? Raiz quarta, o que é 16, pessoal? 16 não é 2 à quarta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Pois é. Corta isso aqui com isso daqui. A média geométrica é 2. Média geométrica é 2. Gabarito da questão. Tá aqui, ó. Alternativa C. Tá bom? A média geométrica era 2. Legal, né? Muito bom. Vamos aproveitar esse exercício. Meu compromisso aqui não é com quantidade de questões, é com te passar o conteúdo mesmo. Então, eu quero aproveitar esse exercício, que a gente calculou a média geométrica, para a gente calcular a média aritmética,
e para a gente calcular a média harmônica. E aí a gente compara as três aqui. Vamos fazer isso? Bora aproveitar a questão aqui então. Olha só, imagina comigo que lá na sua prova o examinador não pediu a média geométrica, ele pediu a média aritmética. Como é que você calcularia a média aritmética nessa questão? Deixa aqui a média geométrica. Se a questão tiver pedido a média aritmética, eu vou chamar de A. Essa é a mais fácil de todas. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. Quantos são? São 4. Soma tudo e divide por 4. Tá? Como é que fica aqui? Média aritmética. 2 mais 1, 3. 3 mais 4 é 7. 7 mais 2 é 9. Daria 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 é 4,5 dividido por 2, que é 2,25. Média aritmética está aqui. Repare, o examinador ele não é bobo, né? Ele colocou na letra A. Olha quem que ele colocou aqui na letra A. Ó. Isso aqui é para pegar o distraído, para pegar o aluno distraído. Você vai lá, calcula a média aritmética e erra uma questão fácil. Porque o examinador ele deixa ali, ó, quem calcular a média aritmética vai ter uma alternativa de resposta aqui para a pessoa se enganar e para a pessoa marcar errado. Ele vai deixar isso para você, isso é normal, tá? Tá bom. Fizemos a média aritmética. Qual é a outra que eu falei para você? Média harmônica, tá? Como é que eu calculo a tal da média harmônica? Vem aqui na tela, vamos conhecer a nossa querida média harmônica. Vou chamar ela de H. A média harmônica é o inverso, ou seja, 1 sobre, da média aritmética dos inversos. Pega os inversos de cada valor. 1, meio, ó, no lugar do 2, 1 meio. No lugar do 1, qual que é o inverso de 1? É 1 mesmo, tá? Qual que é o inverso de 4? É 1 quarto. Qual que é o inverso desse último 2? É 1 meio. Eu pego os inversos e divido pela quantidade, são 4, né? Então, divido por 4. Olha, então, o que é a média harmônica. A média harmônica, olha só como é fácil decorar o que é média harmônica. Média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. É isso. O inverso da média aritmética dos inversos. Tá? O inverso, 1 sobre alguma coisa. O inverso do quê? Da média aritmética dos inversos. Então, eu pego os inversos de cada número, calculo a média aritmética, o inverso disso é a média harmônica. O inverso da média aritmética dos inversos é a média harmônica. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz para calcular essa média harmônica aqui? Agora é a matemática básica. Você está vendo aí, ó, o difícil é formular. O resto agora, a conta está na matemática básica, né? Tem que estar bem na matemática básica. Isso aqui, ó. Primeiro, o 4 que está lá embaixo, ele vem aqui para cima, tá? Ele vem aqui para cima, 4. E aí eu tenho que somar as frações lá embaixo. Olha, 1 meio mais 1 meio dá 1. 1 mais 1 dá 2. Eu vou ficar com 2 mais 1 quarto. 2 é 8 quartos. 8 quartos mais 1 quarto. Né? Então, a média harmônica aqui vai ser 4 dividido. 8 quartos mais 1 quarto é 9 quartos. Isso aqui, como é que eu faço essa divisão? Mantenho o número de cima, multiplico pelo inverso da segunda fração. Isso dá 16 dividido por 9. Quanto que é 16 por 9? Vamos fazer aqui, ó, 16 por 9. Isso aqui dá 1, né? 1 vezes 9, 9. Subtrai aqui, fica 7. 70 vai dar 1, posso colocar um 7 aqui, né? 7 vezes 9 é 63, subtraio, fica o 7. Posso colocar mais um 0 se eu quiser continuar. 70 por 9 vai dar 7 de novo. Aí 63, enfim, vai dar 7, vai virar uma dízima. Então, essa média harmônica ela é aproximadamente 1,77. Tá bom? Média aritmética, média geométrica e média harmônica, as três aí na tela para você. Perceba que a alternativa B de bola trazia um valor muito próximo à média harmônica, né? Essa aqui eu acho que é mais difícil, né? Dificilmente você erraria e marcaria a média harmônica, né? Dificilmente você faria isso. Mas, de qualquer forma, aqui a gente fica aí, ó, com as três possibilidades, né? E eu quero que você dê uma olhada nos valores. Qual das três é a maior? Olha aí comigo. Quem que é maior? Você percebe comigo que o maior valor
é o da média aritmética. Vamos anotar aqui, ó. Média aritmética. Quem que é o segundo maior valor? Média geométrica. A média aritmética, no caso, é maior do que a média geométrica. Qual que é o menor valor? A média harmônica. Então, a média aritmética é a maior, a média geométrica no meio, a média harmônica é a menor. Isso aqui é coincidência? Foi nesse caso? Foi só nesse caso que aconteceu isso? Não. Essa é a regra. Anota porque essa é a regra. A média aritmética é maior do que a geométrica e é maior do que a harmônica. A harmônica é menor, a aritmética é maior. Sempre? Sim. No máximo elas vão ser iguais. Pode acontecer delas serem todas iguais, tá? Pode ter um caso, dependendo dos números, que a aritmética, a geométrica e a harmônica vão dar iguais. Por exemplo, quando os números são iguais. Se for uma média de 4 números iguais, a média aritmética, geométrica e harmônica vão dar exatamente a mesma coisa. Mas se os números são diferentes entre si, como é o caso aqui, aí o que acontece? A média harmônica, ela é puxada para baixo pelos menores números. A maneira de calcular, aqui o cálculo matemático da média harmônica, faz com que os números menores puxem muito ela para baixo. Ah, professor, média harmônica, nada a ver isso aí, não aparece em lugar nenhum, que coisa inútil. Não é inútil não, tá? Tem aplicações práticas da média harmônica? Tem. Tem aplicações práticas da média geométrica? Também. E eu acho que é legal a gente falar rapidamente aqui uma aplicação prática de cada uma delas, para você sair daqui com essa visão. Porque eu já vi questão de prova cobrando exatamente isso, cobrando a aplicação prática da média geométrica, tá? Sabe qual é a aplicação prática da média geométrica? A aplicação prática da média geométrica é, por exemplo, quando você quer calcular um crescimento médio de qualquer coisa ao longo do tempo. Por exemplo, vamos pensar em coisas assim, ó, PIB, inflação, qualquer coisa aí desse mundo das finanças, né? Crescimento do PIB. Se você tem lá a informação de qual foi o crescimento do PIB de um ano para o outro, depois de um ano para o outro, né, de 2010 para 2011, de 2011 para 2012, de 2012 para 2013, até de 2021 para 2022, você tem lá o crescimento do PIB ao longo de todos esses anos, né? Você consegue calcular qual foi o crescimento médio, do PIB a cada ano? Você consegue. Qual é a melhor maneira de se calcular esse crescimento médio do PIB de um ano para o outro? A média geométrica, tá? A informação que geralmente você vai ver nesse caso é a média geométrica. Então, nesse caso de crescimento, né, crescimento de uma grandeza aí do mundo financeiro, você quer saber qual foi o crescimento médio de uma data até a outra, você vai calcular média geométrica entre os fatores de crescimento ali, tá? E no caso da média harmônica, onde é que eu vejo a média harmônica no mundo real? Ela existe? Existe, tá? Sabe onde você vai ver a média harmônica? Vou dar um exemplo simples. Imaginar que você está dirigindo o seu carro na rua, tá? E aí você faz o seguinte, você vai fazer uma viagem, essa viagem tem 200 quilômetros, tá? Sua viagem tem 200 quilômetros, só que por acaso é 100 quilômetros de pista dupla e 100 quilômetros de pista simples, tá? 100 quilômetros de pista dupla, 100 quilômetros de pista simples. E aí você faz o seguinte, no 100 km de pista dupla, você consegue ir numa velocidade legal. Você consegue ir, por exemplo, a 120 km por hora. 120 por hora nos 100 km de pista dupla. Lá nos 100 km de pista simples, você não consegue ir a 100 por hora. Você vai a 80 km por hora. Tá? E aí a questão é, qual é a velocidade média dessa viagem? Qual é a velocidade média dessa viagem? Primeira parte, 100 km a 120 km por hora. Segunda parte, 100 km também, só que a 80 km por hora. Qual a velocidade média dessa viagem? Tem muita gente que vai falar assim, a velocidade média deve ser 100, porque metade da viagem foi a 120, metade da viagem foi a 80, a média é 100. A média não é 100, tá? A média não é 100. A média é menos do que 100. Você pode falar, você pode confirmar que a média é menos do que 100. Sabe por quê? Porque 100 é a média aritmética. E nesse caso em particular, quem vai determinar a velocidade média é a média harmônica.
E a média harmônica é menos do que a média aritmética. Se a média aritmética está dando 100, você já pode garantir. A velocidade média dessa viagem foi menos do que 100. Tá? Vai lá, vai estar mais próximo do 80 do que do 120. Essa que é a ideia da média harmônica. Como eu disse para vocês, a média harmônica ela é muito influenciada pelos valores mais baixos. Então, ainda que você tenha ido 100 km a 120 por hora e os mesmos 100 km a 80 por hora, o 80 vai puxar a média mais para ele do que o 120. Essa que é a construção da média harmônica. Tá? Então, fica com isso aí na cabeça, guarda aí a relação entre as três e vamos avançar. Vamos para mais uma questão, né? Olha comigo essa daqui. A seguinte amostra de idades foi obtida, tá? Aqui é a amostra. Assinale a opção que indica a mediana dessas idades. Agora a gente já está introduzindo uma segunda medida de posição, a mediana. Como é que eu faço para calcular a mediana, pessoal? Mediana é muito tranquilo de calcular. Anota os passos aí para calcular a mediana. Primeira coisa que você vai fazer, colocar os dados em ordem crescente. Tá? Colocar em ordem crescente. Vamos fazer isso? Vamos lá. Ó, eu gosto de fazer com bastante organização. Então, vem aqui. Ó, o menor que eu vi foi o 16. Depois, ó, eu vou sempre cortando. Depois eu vi o 19. Depois eu vi quem? Ah, eu vi aqui um 20. Ó, então, eu vou colocar um 20. E depois, em qual o próximo número aqui? Eu estou vendo o 25. Coloco ele aqui. E depois tem o 27. Ó. Vou colocar aqui. Tem o 28, eu coloco aqui. Quem mais? E o próximo que eu estou vendo aqui é o 30. Coloco ele. O 32, posso colocar também. O 38. O 39. E o 40. Veja que eu risquei todos, então eu tenho certeza de que eu coloquei todos os números aqui em ordem crescente. Primeira coisa para calcular a mediana, colocar os números em ordem crescente. Qual que é a segunda coisa que eu tenho que fazer para calcular a mediana? É encontrar a posição da mediana. Qual é a posição da mediana? A posição da mediana é n mais 1 dividido por 2. O que é isso aqui? Eu conto os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 números. Então, vai ser 11 mais 1 dividido por 2. Isso aqui dá 12 por 2, dá 6. 6 é a minha mediana? Não, 6 é a posição da minha mediana. Terceiro passo é encontrar a mediana propriamente dita. Tá? Como é que eu encontro a mediana? Eu vou lá nos meus dados. Eu já sei que a mediana está na posição número 6. Posição número 6 em ordem crescente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O sexto termo está aqui. Qual o valor da mediana? 28. Gabarito da questão. Alternativa B de bola. Tá joia? B de bola. Era isso que a gente tinha que fazer. O cálculo da mediana é esse. Fiz questão de resolver esse exercício aqui com você, justamente porque é uma questão boa, introdutória, para a gente lembrar o básico do básico da mediana, né? E claro, ao longo aqui das questões a gente vai ver uma outra mais complicadinha, mas é bom a gente estar sempre treinando esse básico também, né? Você tem que olhar o que a FGV está cobrando. Isso aqui é um bom exemplo de questão da FGV. Vamos lá, vamos avançar. Vou colocar mais uma aqui para a gente. Olha essa daqui, ó. Os dados a seguir são uma amostra de 11 salários mensais aproximados em reais. E aí eu tenho os salários aqui. A mediana desses salários é... E aí? Vamos resolver exatamente do jeito que nós fizemos a última questão? Eu quero a mediana, eu vou colocar os números em ordem crescente. Essa é a primeira coisa, né? Qual que é o menor aí? Ó? Bate o olho neles. Para mim é o 1450 aqui, ó. 1450. E depois dele? Eu acho que é o 1650. E depois? Eu acho que é esse aqui, ó, 1740. Depois vem o 1830. Depois vem o 1900. Depois vem o 2080.
Daí eu vou ter ainda o 2.480. 2.480. Vou ter o 2.500, sempre cortando os números ali para não acontecer de eu esquecer algum. Depois eu vejo o 2.840. Na sequência, o 3.010. E para fechar, o 3.600. Tá ótimo, estão aqui os meus números. Primeiro passo é esse, é colocar os números em ordem crescente. Qual é o segundo passo para calcular a mediana? Você anotou aí, né? É encontrar a posição da mediana. Qual a posição da mediana? N mais 1 dividido por 2. E aí, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de novo? Isso aí, 11 valores. Tenho 11. Então vai ser o quê? 11 mais 1 dividido por 2. Isso vai me dar 12 por 2. De novo, a posição da mediana é 6. Esse não é o valor da mediana, é a posição da mediana. Para fechar aqui, o que eu faço? Eu vou calcular o valor exato da mediana. Qual que é o valor exato da mediana? O valor exato da mediana, eu vou ter que encontrar a sexta posição na ordem crescente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto é quem? O 2.080, o gabarito da questão alternativa B de bola. Pessoal, a FGV tá de brincadeira com a questão dessa aqui, né? Fala sério, não pode cobrar uma questão fácil assim na prova. O que ela pode fazer para dificultar um pouquinho? Mas ó, é nada, quase nada. O que ela pode fazer para dificultar um pouquinho aqui essa questão? Ela pode te dar um número par de valores. Porque, vejam, nessa questão e na questão anterior, nós tínhamos 11 números, não é? Quando a gente tem 11 números, na hora de calcular a posição da mediana, dá um valor exato. No caso que deu 6, né? Deu 6, a posição da mediana era o sexto número. Mas e se não fosse um número ímpar de números, assim? Se fosse um número par de números? Vamos imaginar aqui, vem na tela aqui comigo, vamos dar uma mexida nessa questão aqui, ó. Vamos tirar dessa questão, vamos tirar dela o número 3.600. Ele não faz parte mais da questão. Tirei o 3.600. Não são mais 10 salários, agora não são mais 11 salários, são 10 salários. E o 3.600, como eu disse para você, ele está fora. E agora? Como é que vai ficar o cálculo da minha mediana nesse segundo cenário? Tenho que calcular o quê? Primeiro passo, posição da mediana. N mais 1 dividido por 2. Como é que vai ficar isso aqui? N mais 1 dividido por 2. Pessoal, quem que é o meu N agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. 10 mais 1 dividido por 2. Isso aqui dá o quê? 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 vai dar 5,5, não é? 5,5. E aí? A posição da mediana é a posição 5,5. Existe posição 5,5? Não. O que você vai fazer? 5,5 está entre 5 e 6. Então, nós vamos dar uma olhada no quinto termo e no sexto termo e vamos calcular a média entre os dois. Olha aqui comigo, ó. 5,5 está entre o quinto termo e o sexto termo, não é? Está entre o quinto e o sexto. Então, o que eu vou fazer? Quem vai ser, nesse caso, a minha mediana? Para calcular a mediana, eu vou somar o quinto termo e o sexto termos, vou somar eles e vou dividir por 2. Quem que é o quinto? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto é o 1.900. Mais o sexto termo vai ser, claro, o 2.080 aqui. Vou somar e vou dividir por 2. Isso aqui vai me dar o quê? Ó? Vai me dar 3.980 dividido por 2. Isso aqui dá o quê? 1.990, não é isso? 1.990. Essa é a minha média, tá? É assim que a gente vai calcular a média. Então, se acontecer isso, se por acaso o número de termos da sua amostra for par, na hora de calcular a posição da mediana, vai dar um número quebrado. Vai dar um número ímpar, você vai dividir um número ímpar por 2, vai dar um número quebrado, tipo esse 5,5. E aí você vai pensar, não, 5,5 significa que eu vou pegar o quinto e o sexto, vou somar e vou dividir por 2. E vou encontrar a minha mediana do mesmo jeitinho, tá? Sem mistério nenhum. Tá legal?
Maravilha, então, bora fechar esse nosso bloco aqui, pessoal. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou realizado. O TCU é o lugar que eu cheguei e disse, agora eu vou usufruir daquilo que eu conquistei, então realmente eu não pretendo sair. Não precisa nem responder, né? Porque... Isso aí, pessoal. Eu quero saber se a aula está valendo a pena, tá? Quero que vocês comentem aqui se vocês estão gostando da aula nesse formato, trabalhando em cima de questões, em especial aqueles que estão vendo estatística pela primeira vez, estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo acompanhar, tá legal a aula, não tá? Quem já vem estudando aí, tá achando, pô, o pessoal tá devagar demais, nesse ritmo aí eu vou dormir, quero que vocês comentem, podem ser sinceros, tá? Então aqui é para isso mesmo. Podem ser sinceros, contem aí pra gente, afinal de contas, qual é, tá, o que vocês estão achando da nossa aula. Mas, antes de tudo, né, eu quero responder uma pergunta aqui, ó, quem foi? Teve alguém que perguntou se essa aula aqui servia para a Receita Federal. O André Ramos perguntou se servia para a Receita Federal. Sim, tá? Ainda mais porque a Receita Federal tem toda a chance de pegar uma FGV da vida. Do mesmo jeito que o TCU pegou, para a Receita Federal escolher uma FGV, ó, daqui para mim, realmente é bem provável, tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu vi que a Mônica boiou na primeira parte. Mônica, talvez seja interessante você, se você é nossa aluna, vai lá, diz aí, Mônica, se você é nossa aluna. Pode confessar, você é nossa aluna ou você está aqui só vendo a aula gratuita? Conta aí a verdade para a gente. Tá? Mas é o seguinte, caso você seja nossa aluna, vai lá na assinatura ilimitada e assista a aula teórica sobre média. Eu acho que você precisa disso, você precisa da aula teórica de média, tá? E eu quero aproveitar, pessoal, para lembrar vocês aí, ó, vamos abrir o bolso, vamos investir numa preparação de qualidade. A gente iniciou ontem à noite a Black November do Direção Concursos. Quem aí aproveitou a oportunidade da Black November e já adquiriu a assinatura ilimitada? Conta para mim aí se você já adquiriu a assinatura ilimitada. Aí, ó, tá vendo? A Mônica fica só assistindo a aula gratuita, acha que, ó, eu tô para ver uma pessoa passar no TCU e vir aqui dar depoimento dizendo, ó, passei no TCU vendo só a aula gratuita, tá? Eu tô para ver esse caso acontecer, viu, Mônica? Pense bem, abre esse bolso aí, mano, que eu sei que tá sobrando dinheiro aí. Abre esse bolso e vamos estudar com a gente aqui, tá bom? É isso aí. Deixo, então, mais uma vez a recomendação para que vocês se tornem nossos alunos, tá? Para que vocês venham estudar conosco. Cliquem aí no botão, ó, o Gelson acabou de colocar aí nos comentários para vocês o link. Clica no botão, faz logo a assinatura ilimitada. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Lembrando, tá? Assinatura ilimitada, você tem 14 dias de garantia. Você vai assinar, você vai começar a estudar. Não gostei? Pede o seu dinheiro de volta, tá? Pede o seu dinheiro de volta. Mas é isso. Abra o bolso. É isso aí, tá bom? Maravilha. Mônica, não se ofenda não, tá? Tô brincando aqui. Eu espero que você tenha levado numa boa aí. Mas vamos lá. Todos vocês são muito bem-vindos, sim. Mas é claro que quem é nosso aluno matriculado é um pouquinho mais bem-vindo. Tá legal? Vamos lá, então. Vou soltar a vinheta, pessoal, e a gente continua a nossa aula. Vamos lá. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já... Beleza, pessoal? Dando sequência aqui no nosso estudo, vamos resolver mais uma questão. Veja na tela esse exercício aqui comigo. Ele fala para mim que uma amostra da renda mensal dos funcionários da empresa Eulero
apresenta os seguintes valores, tá? Aí esse monte de valor. A mediana da amostra, meu Deus, eu preciso da mediana. Vamos calcular a mediana? Vamos fazer rápido aqui, né? Agora a gente já sabe calcular a mediana. Qual que é o menor dos números aqui, hein, pessoal? Olha, tá aparecendo para mim, batendo o olho aqui nesses números, que o menor é o 700 aqui, ó. Então eu já vou colocar aqui, ó, 700, porque eu tenho que colocar em ordem crescente, né? Primeira coisa é essa. Aí veja que eu tenho 800 aqui e eu tenho 800 aqui de novo. Se eu tenho duas vezes, eu preciso anotar as duas, tá? 800 e 800. Daí depois eu tenho quem? Eu estou vendo aqui o 900, estou vendo o 900 de novo aqui. Acho que ele está aparecendo só duas vezes mesmo. Então coloco o 900, coloco o outro 900. Depois disso, eu estou vendo o 1250. Ele aparece aqui uma vez, duas, três, quatro vezes. Mas antes tem o 1200 aqui, ó. Então eu vou colocar o 1200 e depois vou colocar quatro vezes o 1250. Uma, duas, três e quatro. Muito cuidado para não deixar passar nenhum número aqui, tá, pessoal? 1250 já foi. E agora? O próximo que eu estou vendo é o 1750, que para mim aparece aqui uma vez apenas. 1750. Daí, passado o 1750, eu estou vendo o 2000. 2000 aparecendo uma única vez. 2000. Depois disso aqui, o 2500, né? O 2500 eu vejo ele aqui, ó, uma vez, duas vezes aqui. Então vou repetir ele aqui duas vezes, 2500 e 2500. Daí tem o 2600, questãozinha chata, né, pessoal? Acho que o examinador tinha nada para fazer nesse dia. 2600, tá com raiva da vida. Qual o próximo aqui? Depois do 2600, acho que é o 3000, né? Ah, não, tem o 2800, ó. 2.800, a gente coloca ele aqui, 2.800. Daí a gente passa para o 3.000. 3.000. Eu estou vendo depois do 3.000, o 3.500 aparecendo duas vezes, então coloca aqui, 3.500 e 3.500. Tem uma terceira vez aqui, ó, 3.500. Quem mais, hein? Agora a gente pode ir para o 3.875, certo? 3.875. 3.875. Daí a gente passa para quem? 3.875. Aí a gente vai para o 4.000. Cadê? 4.000. Só aparece uma vez? Só aparece uma? Acho que sim. 4.000 está aqui, ó. 4.000. Daí 4.300 aparece uma vez. Depois disso, 4.500 eu estou vendo uma, duas. 4.500, 4.500. Muito cuidado. Por isso que é bom ir rabiscando os números, ó, para você não errar, para você não esquecer nenhum. Depois disso, eu estou vendo uns 5.000 aqui, ó. 5.000. Depois disso, 6.870, eu estou vendo uma vez aqui, duas vezes aqui. 6.870, 6.870. Depois, tem o 8.500 aqui. 8.500. Acabaram os números? Parece que sim. Não, o 8.500 ele aparece em uma, aparece duas vezes. 8.500, 8.500 de novo. Agora sim, não tem mais nenhum número para eu riscar, né? Foi todo mundo embora. É isso, tá? E agora, pessoal, o que a gente faz agora na questão? Agora que eu já coloquei os números em ordem crescente, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 números. Números, tem um total de 30 números, confere? Eu acho que é isso, né? 30 números. Essa é a quantidade. Qual é a posição da minha mediana? A posição da minha mediana é n mais 1 sobre 2. 31 por 2 é o quê? É 15,5. 15,5 quer dizer que eu tenho que pegar o 15º, tenho que pegar o 16º, somar e dividir por 2. Quem vai ser a minha mediana?
Somo eles e divido por 2. Quem que eu vou somar? 15º. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15º é esse aqui, não é? 2.600. E o 16º? 2.800. Soma e divide por 2. Vai dar o número do meio deles, que é o 2.700. 2.700, gabarito na alternativa D de dado. D de dado. Vejam, essa questão não tinha absolutamente nada de difícil. É uma questão muito fácil até. Caiu na Cefaz do Rio de Janeiro. Questão fácil. Só que a questão é trabalhosa. Isso aqui, para você errar na prova, né? Porque aqui, ó, aqui a gente está resolvendo, tá todo mundo tranquilo, você está aí no conforto da sua casa, você comeu a comida, você está descansado, não sei o quê. Agora, imagina você fazendo isso aqui lá na sua prova, com trocentas questões de um monte de um monte de matéria para você resolver, numa cadeira ruim, tocando um funk lá do lado de fora, o ar-condicionado da sala não está funcionando direito, você está com calor, está meio, né, todo ali preocupado, enfim, afobado, nervoso, né? Para errar uma questão dessa aqui é muito fácil, tá? Então, muito cuidado, não vamos menosprezar. No nosso treino aqui, ó, não vamos menosprezar esse tipo de questão, não, porque lá na prova, para errar isso aqui é muito fácil, tá? Vamos avançar? Eu quero aproveitar essa questão, porque eu sei que daqui a pouquinho vai aparecer uma outra questão similar a essa, pedindo para a gente calcular a moda, tá? Então, eu já vou fazer aqui mesmo. Para a gente aproveitar tudo isso aqui que a gente já anotou, eu quero que você me diga, tá? Vem aqui no enunciado, eu vou mudar só isso aqui, ó. Em vez de perguntar a mediana, e se eu tivesse perguntado para você qual que é a moda? Qual que é a moda aqui? Diz aí para mim, qual que é a moda nessa questão? O que é a moda? Vamos lembrar dessa história? O que é a moda? A moda é o número que está na moda, é o valor que está na moda. Nesse caso aqui são números, né? Mas a moda é o valor que está na moda. Quando uma coisa está na moda, quando uma roupa, sei lá, quando uma música está na moda. O que é uma música que está na moda? É aquela música que fica tocando o tempo todo, sem parar, e você não aguenta mais ouvir. Não é isso? Então, assim, a moda, ela é o número que mais se repete. É a coisa que mais se repete. Então, nesse caso, eu quero que você olhe para os números que a gente anotou, olhe para esses números aí em ordem crescente e me diga qual é o que mais se repete. Tem algum aí que se destaca em relação aos demais? Vamos ver? Olha só, eu estou vendo aqui que... Deixa eu usar aqui o marcador. Eu estou vendo aqui de cara que o 1250 ele se repete 4 vezes, tá? O 1250 se repete 4 vezes. Tem mais algum número que se repete 4 ou mais vezes? Eu acho que não. O 800 se repete 2 vezes, o 900 se repete 2 vezes. Veja que o 2500 se repete 2 vezes, o 3500 se repete 3 vezes. O 4.500 2 vezes, o 6.870 2 vezes e o 8.500 também. Mas o único número que se repete 4 vezes é o 1250. Então, se a questão perguntar para você, professor, qual é a moda? Tá? Professor, qual é a moda da minha distribuição aqui? A moda dessa distribuição é o número 1250, porque o 1250 é o número que mais se repete. Vou até já colocar aqui, ó. Veja que essa questão caiu na prova. Coloquei ela aqui para você visualizar. Dá uma olhada aí, ó. Essa questão caiu na prova. Qual é a moda, né? É exatamente a mesma questão, só que agora perguntando, ó, a moda, né? E a gente acabou de ver que a moda é 1250, tá? Então fique atento a isso. A gente aproveitou essa questão aqui para já introduzir esse assunto que a gente veria de qualquer forma, né, que é o cálculo da moda. Para você calcular a moda é sempre assim. Você pega ali aquela relação de números que você tem e a moda vai ser o número que mais se repete. Tá bom? Legal. Bora avançar então? Vamos ver mais algumas questões, pessoal. Eu quero colocar aqui para vocês essa daqui, ó, que caiu em 2015. O Marcos, ele anotou... Ah, e uma coisa importante, tá? Uma coisa antes de a gente resolver, já que eu comecei a falar de moda.
Professor, tem como ter mais de uma moda na distribuição? Tem, tá? Eu poderia ter, sei lá, 4 repetições do 1250 e 4 repetições do 3500. Qual seria a moda nesse caso? A sua resposta é: essa distribuição é bimodal. Essa distribuição tem 2 modas. Uma moda é o 1250 e uma moda é o 3500. Aí, é claro, teria que ter essa alternativa de resposta, senão a questão seria anulada. Tá? Mas guarde isso. A moda, você pode ter mais de uma. Uma distribuição pode ter mais de uma moda. E pode ser que uma distribuição não tenha moda. Quando é que uma distribuição não tem moda? Quando todos os números aparecem uma única vez. Quando todos os números aparecem uma única vez, não tem nenhum que está sobressaindo em relação aos outros, você fala que não tem moda. Tá? Então é isso. Vejam só. Quando a gente fala da mediana e da média, você só pode ter uma. Tá? Quando você tem um conjunto de números, você só vai ter uma média. Não tem como ter 2 médias para um mesmo conjunto de números. Não tem como ter 2 medianas para um conjunto de números. Agora, isso é uma diferença específica da moda, tá? Se o examinador, e é uma coisa que o examinador de vez em quando vai querer trabalhar mesmo, porque é uma diferença, é uma coisa. O que caracteriza a moda em relação às outras medidas? O fato de que a moda pode ser mais de uma, tá? Isso caracteriza a moda, beleza? Vamos lá? Bora dar uma olhada então agora nessa outra questão. Ela fala para mim que o Marcos anotou o número de correspondências eletrônicas que ele recebeu diariamente durante 13 dias. Aí nós temos os números que ele anotou. A diferença entre a mediana e a média dos números anotados é... Vamos lá, temos que calcular. Para calcular a diferença entre a mediana e a média, não tem jeito. Tem que calcular a mediana, tem que calcular a média e bola para frente, né? Vamos ver. Olha só, pessoal. A gente começa aqui calculando aqui a mediana, tá? Mediana é fácil, né? Já vimos, já estamos cansados de calcular. Coloca os números de ordem crescente. 2, depois vem o 3 e o 4. Ó, 3, 4, 5. Quem mais? Qual o próximo número agora na ordem crescente? É o 15, né? E o 15 ele aparece 2 vezes. 15, 15, 16. O 16 aparece de novo. Aparece mais 2 vezes, né? O 16 e 16. Daí depois eu tenho o 17, eu tenho o 18, tenho o 20 e eu tenho o 22. Tá aí os meus números. Qual é a posição da mediana? N mais 1 dividido por 2. Isso aqui dá o quê? Não são 13 números? 13 mais 1 por 2, isso aqui me dá 7, né? Me deu 7. Qual o valor da mediana? Mediana, nesse meu caso, vai ser o quê? 7º termo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, o 7º termo está aqui. Mediana é 16. Tá bom. Tenho aqui a mediana. E a média? Como é que eu vou fazer aqui para calcular a média, hein? Você tem que lembrar o seguinte, quando você tem uma lista de números, a média, deixa eu usar uma outra cor aqui. A média, ela é a soma dos valores dividido pela quantidade. Como é que eu faço para calcular a soma desses valores aí? A quantidade eu já sei que é 13, né? E a soma dos valores? Olha, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu gosto de sair brincando com os números aqui. 2 mais o 18 dá 20. Quantas vezes eu vejo um 20 aqui? Ó? Tem esse 20, aí eu tenho esse 3 mais o 17, isso aqui vai dar 20 de novo. O que mais? 4 mais um 16, pegar o 4 mais esse 16, dá 20 também. O que mais? O 5 mais o 15, dá 20 também. Além disso, o que mais que eu tenho? Eu tenho esse 20, que está bem aqui, eu vou colocar ele logo aqui, né, que aí eu vou somar esses 20 todos de uma vez. E o que está sobrando aqui ainda? Ó? Eu tenho 16 mais 16 dá 32, né? 32 mais esse 15 aqui, ó,
32 mais 15 é 47, né? Então, esses dois mais esse aqui deu 47. Tem que somar ainda com esse 22 aqui. Tá bom. Quanto dá isso aqui? Ó? 20 está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes 20 é 100, né? 100 mais 47, 147. 147 mais 22 é 169. Dividido por 13, 169 é 13 ao quadrado. 169 dividido por 13 vai dar 13. Tá? A média deu 13. Mediana 16, média 13. A diferença entre a mediana e a média, quando dá essa diferença, dá 3. Gabarito da questão na alternativa C de casa. Tá? Pessoal, a soma dos números aqui, eu fiz de um jeito que talvez você tenha achado meio confuso. Não, eu não faria desse jeito. Eu ia colocar os números um em cima do outro e ia somar tudo. Não tem problema. Pode somar do seu jeito. Eu gosto, ao longo das questões, de ir mostrando, olha, eu faço assim, eu gosto de fazer a conta desse jeito diferente. Então, talvez você pense no seu formato aí, na sua maneira de fazer a conta. O que interessa é você acertar o cálculo, tá? O resto é bobagem. A maneira como você vai fazer a conta é com você. E o importante aqui é que você perceba que para calcular a média não tinha mistério. Era pegar, somar todos os números e dividir pela quantidade. E pronto, tá? Vamos avançar? Vamos dar uma olhada juntos, então, nesse exercício aqui, ó. Olha aqui a questão. Ela fala para a gente que a tabela a seguir mostra o número de gols sofridos por um time de futebol nas 10 primeiras partidas de um campeonato. A média e a mediana do número de gols sofridos nesses jogos são, respectivamente, eu quero média e mediana do número de gols. Média e mediana do número de gols. Como é que eu faço aqui? Vamos pegar, então, a variável que eu quero. É essa variável aqui, ó, número de gols. E vamos trabalhar com ela, né? Para calcular... E aí, deixa eu dar uma dica aqui para você, tá? Uma dica que é importante para questões de múltipla escolha, como é o caso aqui das provas da FGV. A questão está querendo que eu calcule a média e a mediana. Quem que eu calculo primeiro? A média ou a mediana? Dica para você. Começa calculando a mediana. Tá? Por que começa calculando a mediana? Porque se você calcular a mediana, pode acontecer, dependendo de como a questão for construída, a mediana é mais rápida de calcular do que a média, e pode acontecer de calculando a mediana você já chegar no gabarito da questão. Pode ser que só tenha uma questão que tem a mediana que você encontrou. E aí aquele lá já é o gabarito. Você nem precisa gastar tempo calculando a média. Então, entre calcular a mediana e calcular a média, quem que você prioriza? Calcular a mediana. Aí, se tiver que calcular a moda, mediana e média, pode ser, tem questões que pedem para calcular os três. Mediana, moda e média. Qual que você vai começar? Moda, tá? Se você quiser, você anota aí agora, na ordem da mais rápida de calcular para a mais demorada de calcular. Mais rápida, moda. Segunda, mediana. Terceira, média. Como tem essa ordem de velocidade, eu acho que é válido você começar a dar mais rápido. Calcular moda. Pô, chegou na moda ali e tal. Com isso, já dá para matar a questão? Às vezes já dá. Aí você passa para frente. Ah, não deu para matar a questão. Calcula na sequência mediana, que é a segunda mais rápida. Deu para matar a questão? Avança. Se não deu, aí não tem jeito. Aí você tem que calcular a média para chegar na sua resposta. Tá? Vamos lá, então? Bora trabalhar aqui esse nosso exercício. Como é que vai ficar? E eu vou fazer do jeito que eu disse para você. Primeira coisa aqui, embora a questão está pedindo a média e a mediana, eu sei que o mais rápido é calcular a mediana e eu vou começar por ela. É bom você criar esse hábito para você sempre fazer do mesmo jeito, né? Como é que você vai obter a mediana, né? Para obter a mediana, você sabe que a primeira coisa é colocar os números em ordem crescente. Então, vamos colocar eles aqui em ordem crescente. Vou começar aqui pelo menor, né? No caso, o menor é o zero. O zero aparece 1, 2, 3 vezes. 0, 0, 0. Depois é 1, aparece mais uma vez, mais 2. 3 vezes 1, né? 1, 1 e 1.
Depois do 2 aparece 1, 2 e 3 também. 2, 2 e 2. E depois do 3 aparece uma vez só. Tá, se são os números em ordem crescente, quantos números eu tenho? 10 números. Qual é a posição da mediana? A posição da mediana é 10 mais 1 dividido por 2. 11 dividido por 2 é 5,5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o quinto e o sexto termos, calcular a média entre eles. Vamos lá. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, sexto termo. Repare, o quinto e o sexto termo são iguais a 1. Quando o quinto e o sexto termo são iguais entre si, a mediana vai ser a média entre eles, que é um deles só, né? A mediana vai ser 1 aqui, ó. Não preciso calcular a média. Qual que é a média entre 1 e 1? É 1 mais 1 dividido por 2, que vai dar 1 mesmo. Então não precisa calcular. Então, a mediana você já sabe que é 1. Tá bom. Sei que a mediana é 1. A mediana é o segundo número que aparece nas minhas alternativas de resposta, né? Então aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Já sei que a letra B e a letra E eu posso jogar fora, tá? Letra B e a letra E eu sei que estão erradas. Mas não foi suficiente para matar a questão. Vou precisar fazer o quê? Vou precisar calcular a média. Vamos lá. Como é que vai ficar o cálculo da média? Média é a soma dos valores dividido pela quantidade, né? Olha, agora que eu coloquei os números aqui em ordem crescente, fica fácil calcular a soma, né? Qual que é a soma? 0 mais 0 mais 0 é 0. Mais 1 mais 1 mais 1, isso aqui dá 3. Mais 2 mais 2 mais 2 me dá 6. E mais 3 de novo. Tudo isso aqui dividido pela quantidade que é 10, né? Quanto vai dar essa média? Isso aqui, ó, 3 mais 3 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 dividido por 10 é 1,2. Média 1,2, mediana é 1. Gabarito só podia ser a alternativa A, tá? Então, nessa questão, infelizmente, você tinha que calcular os dois. Não tinha o que fazer. Mas o que eu quero é que você guarde esse caminho de resolução. Começa calculando a moda, depois a média, desculpa, primeiro a moda, depois a mediana, depois a média, tá? Porque em muitas questões você vai conseguir matar o exercício antes de calcular todos os termos. E isso vai te economizar, claro, um tempinho ali naquela questão, tá bom? Vamos lá então, bora avançar. Vamos ver mais um exercício aqui, ó. E essa questão, ela é boa para a gente aprender mais uma coisa importante, ou relembrar, melhor dizendo, uma coisa importante. Questão lá de 2008, hein? 2008, alguns de vocês já estar nascendo nessa época, né? Mas vamos lá. A figura a seguir ilustra o histograma de uma distribuição de frequências. Entre os termos de valores a seguir, entre os termos né, de 3 de valores a seguir, o único que representa uma configuração plausível para os valores da média, moda e mediana dessa distribuição, respectivamente, é. E agora, hein? Como é que a gente vai resolver uma questão como essa? A questão não deu nenhum número. Olhe para mim, olha esse gráfico aí, ó. Tem nenhum número nesse gráfico. Como é que você vai calcular média, moda e mediana nessa questão? Reflete aí um pouco sobre esse exercício. O que você faria nessa questão aqui? Né? A questão te aparece ali para você falar ali de média, de moda, de mediana. Você não sabe quais são os números, você não tem nenhum elemento aqui a respeito deles. Como é que você vai fazer para calcular esses números, a média, a mediana e a moda numa questão como essa, pessoal? Veja só. Fica claro, eu acho que ficou claro para você aqui que, olha, não deve ter alguma outra coisa. Não tem número aqui, como é que eu vou calcular? Não tem o que eu calcular aqui. Beleza. O que eu quero que você veja? Esse gráfico aí, chamado histograma, que ele foi apresentado, ele nos dá o formato da nossa distribuição. Pelo formato da distribuição, eu sei se uma distribuição tem a média maior do que a mediana e do que a moda, ou se a média vai ser menor do que a mediana e a moda, e assim por diante, pelo formato. Então vamos aprender isso, ou vamos relembrar isso, melhor dizendo.
Como é que você vai fazer? Olha só. Toda vez que os nossos dados, que a gente tiver um histograma, toda vez que eu tiver um histograma mais ou menos assim, ele começa, ele tem um pico nos valores mais baixos, ele tem uma cauda se estendendo aqui para os valores mais altos, eu digo que eu estou diante de uma situação onde eu tenho uma assimetria positiva ou uma assimetria à direita. Simetria positiva ou assimetria à direita. Qual é a consequência da assimetria positiva? A média vai ser maior do que a mediana, que por sua vez vai ser maior do que a moda. Memoriza isso, tá? Não gastar tempo com isso agora não. Mas memorize isso. A média vai ser o maior valor, a moda vai ser o menor valor. E quando eu tiver uma situação onde eu tenho um pico aqui nos valores mais altos e a cauda se estende para baixo, para os valores menores. Nesse caso aqui, nesse formato de gráfico, eu falo que eu tenho uma assimetria negativa ou uma assimetria à esquerda. Qual é a consequência da assimetria negativa ou assimetria à esquerda? A consequência é de que a moda vai ser o maior valor. A moda vai ser maior do que a mediana e a média vai ser o menor dos valores. Tá? É isso. Bom, e tem um caso onde os dados são simétricos. Por exemplo, aquela curva lá na forma de sino, que a gente fala muito, né? A distribuição de Gauss, tal. Nesse caso, distribuição simétrica. Quando eu tenho uma distribuição simétrica, o que vai acontecer? A média, a moda e a mediana serão iguais. Média, moda e mediana iguais. Tá? Então, era isso que estava sendo cobrado aqui nessa questão. O examinador não queria que você calculasse média, não queria que você calculasse mediana, moda, nem deu dados para você fazer isso. Mas ele queria que você lembrasse, você olhasse para esse gráfico aqui e tentasse identificar que gráfico é esse aqui. Que situação de assimetria é essa que está aparecendo aqui nesse gráfico? Parece com qual dos que a gente colocou aqui na tela? Né? Se a gente der uma olhada com calma, veja, eu posso vir aqui no meu gráfico e eu posso ver que, olha, ele começa aqui com valores altos e aí, ele vai se estendendo para a direita. Se ele vai se estendendo para a direita, tem uma cauda ali, que se prolonga para o lado direito, eu tenho uma simetria positiva, uma simetria à direita. E se eu tenho uma simetria à direita, quem tem que ser o maior valor? A média. Quem tem que ser o menor valor? A moda. Obrigatoriamente a mediana está entre eles. A mediana está entre a média e a moda. Tá? Então, olhando aqui a nossa questão, a questão está querendo uma situação onde eu tenho primeiro a média, depois a moda e depois a mediana. A média tem que ser o maior dos valores. Bate o olho nos exercícios aqui. Aqui tá legal. A média 20 é o maior dos três valores. Aqui também está legal. A média é 20, é o maior dos três valores. Estou entre a alternativa A e a alternativa C. O segundo número que eu quero é a moda. E a gente acabou de ver que a moda é o menor dos números. A moda é o menor dos números. Então, qual é o item correto? O que a moda é 16 ou o que a moda é 17? É claro que a letra A, moda 16. A média é o maior valor, 20. A moda é o menor valor, 16, e a mediana está entre eles, 17. Gabarito da questão, alternativa A. Tá legal? Professor, se eu visse uma questão dessa na prova, eu não ia nem saber começar. Que bom que você não ia nem saber começar, que bom que você está aqui assistindo essa aula, né? Essa aula vai servir para alguma coisa, então? Vou te ajudar a acertar uma questão, já vou ficar feliz se você acertar alguma questão aqui, porque você viu essa nossa análise, tá? Vamos avançar?
Bora dar uma olhada aqui juntos, então, em mais um exercício. Veja essa questão aqui comigo. A sequência a seguir mostra o número de gols marcados pelo funcionário Ronaldão nos 9 últimos jogos disputados pelo time da empresa onde trabalha. Sobre a média, mediana e moda desses valores, é verdade que, veja só, a questão está pedindo para calcular média, mediana e moda aqui. O que você pode fazer aqui? Pode fazer o seguinte, ó. Na verdade, você pode calcular ou você pode tentar analisar o gráfico. Eu prefiro calcular aqui, os números estão muito fáceis para a gente calcular, né? Então vamos lá. Começa calculando quem? A moda, porque a moda é o mais fácil de todos. Quem que é a moda nessa distribuição? Olha, o 0 se repete 2 vezes. O 1 se repete 2 vezes. O 2 se repete 2 vezes. O 3 se repete 3 vezes. Quem é a moda aqui? A moda é 3. A moda é 3. A moda vai ser o maior dos números. Por que eu tenho certeza que a moda vai ser o maior dos números? Porque não tem como, se os números vão de 0 até 3, não tem como a média ser maior do que 3. Não tem como a mediana ser maior do que 3. Porque 3 é o maior dos números da distribuição. Então, eu vou ficar entre a alternativa A, que está colocando a moda como o maior dos números, a alternativa E, que também está colocando a moda como o maior dos números. As outras eu já posso descartar de cara, tá? Posso descartar de cara. Entre a alternativa A e a alternativa E, qual que está certa, pessoal? Preciso fazer mais algum cálculo aqui? Não preciso, tá? Veja, estou tentando economizar o seu tempo na prova. Preciso fazer alguma conta agora? Não preciso. Por quê? Porque a letra A está me mostrando uma situação que faz sentido. Na letra A, veja que a mediana está entre a média e a moda. A letra E está me mostrando uma situação que não faz sentido. A mediana, ela nunca vai estar aqui, ó. A mediana nunca vai ser o menor nem o maior dos valores. A mediana sempre vai estar no meio, tá? Então, isso aqui, ó, não faz sentido. Opa! Isso aqui não faz sentido para mim, tá? Isso aqui não faz sentido para mim. O gabarito só pode ser a alternativa A. Veja, olha como eu consegui resolver rápido a questão, porque eu fui pelo caminho correto. Primeiro, olhei os 3 valores, olhei ali, média, mediana e moda. Podia ter calculado os 3? Podia. Mas eu sei que é mais rápido calcular a moda. Então vou lá calcular a moda. Calculei a moda. Fiquei entre 2 alternativas só. Pô, já melhorou bastante. Entre as 2 alternativas, aí eu me lembrei do que a gente acabou de ver, da análise ali de assimetria de uma distribuição, e eu me lembrei que a mediana sempre está no meio, né? A média e a moda, dependendo da distribuição, a média vai ser o maior dos valores e a moda o menor, ou então a média vai ser o menor e a moda o maior, ou tem o caso da distribuição simétrica, onde os 3 valores são iguais, mas não é o caso aqui da nossa questão, tá? Fiquei entre a A e a E. A E está claramente errada, porque não tem como a mediana ser o menor dos valores, e com isso só sobra a letra A. Então, ó, rapidinho a gente matou a questão, tá? Por curiosidade, vamos calcular aqui a média e a mediana, né? Na verdade, vamos na ordem que eu recomendo para vocês. Depois de calcular a moda, qual que é a segunda medida a ser calculada? É a mediana, né? Então, vou pegar esses valores aqui e vou colocar eles em ordem crescente, ó, 0 e 0, tem 2 zeros aqui. Depois tem o 1 2 vezes, 1 e 1. Depois tem o 2 2 vezes, 2 e 2. Depois tem o 3, que aparece 3 vezes. 3, 3 e 3. Então tá. Qual é o número de elementos que nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Qual a posição da mediana? 9 mais 1 por 2. 10 por 2 é 5. Essa é a posição da mediana. Quem será a minha mediana aqui? É o quinto termo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Essa aqui é a minha mediana. Então, eu já sei que a minha mediana é 2. E se eu quiser calcular a média? A média, eu já sei que eu vou somar os valores e dividir pela quantidade. Vamos somar rapidinho aqui, ó. 0 mais 0 é 0, 1 mais 1, 2, 4, 6. 6 com 9 dá 15, né? A soma dá 15, certo? 15 dividido por 9. Quanto que é isso, hein? 15 dividido pela quantidade que é 9. Isso aqui dá 1. 9, subtrai aqui fica 6. Coloco um 0 aqui, 60. Posso colocar aqui 1
6, né? 6 vezes 9 é 54, né? Subtrai aqui fica 6. 1,6 aproximadamente. 1,6. Fica claro que a média é o menor dos números, a mediana é o segundo e a moda é o maior dos números, como estava lá na alternativa A. Mas veja, não era preciso calcular. Não era preciso calcular. Tá bom? Maravilha, pessoal. Com isso, então, a gente fecha esse nosso bloco. Vamos lá, então. Vamos com a nossa vinheta. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, que não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou... Beleza, pessoal? Com isso a gente fecha, portanto, o nosso estudo de hoje, né? Nossa aula aqui de estatística. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tenham aproveitado bem o nosso estudo aqui, tenham gostado aí, tenham aproveitado realmente para relembrar aí bastante coisa aí na estatística. E ó, nós vamos passar por todo o edital do TCU. Vamos passar por todo o edital do TCU aqui por meio de questões. Vamos trabalhar questões de todos os assuntos. É só vocês estarem aqui conosco, tá? Só estar aqui conosco. Se vocês são nossos alunos, melhor ainda, vocês vão estudando pela plataforma e essas aulas aqui todas vão entrar lá para vocês. Se eventualmente vocês ainda não são nossos alunos, aproveitem para se tornar, porque nós estamos aí em plena Black November. Hoje, né, a gente está com o melhor preço do ano. Tá aqui, ó, registrado em vídeo para você. Você não vai encontrar a assinatura ilimitada do Direção em parceria com o Kia Concursos por um preço melhor do que o que você está vendo hoje. Tá? Hoje você assina, você vai ter 1 ano de assinatura, vai ganhar mais 1 ano de bônus e ainda vai comprar por um preço super especial, R$ 12 de R$ 69,90. Isso aí é como se você estivesse gastando R$ 35,00 para cada mês de estudo. Tá? R$1 e pouquinho por dia de estudo é muito pouco, muito, muito pouco mesmo. Tá? E, claro, o curso do TCU está sendo atualizado. Essas aulas aqui, ó, essa aula aqui mesmo, é para entrar lá no curso do TCU. O curso já está completo. O meu curso já tem lá todas as matérias, todos os assuntos para vocês estudarem, tá? O que a gente está fazendo agora é colocando mais e mais questões da FGV, fazendo as atualizações necessárias naquelas matérias onde isso foi preciso, tá? E gravando essas videoaulas aqui de questões para que vocês tenham material realmente completinho, recheado, para vocês se prepararem. Tá legal? Vamos lá. Eu tô torcendo para a Mônica abrir o bolso. Eu tô torcendo para na próxima aula eu chegar aqui e a Mônica falar, ó, abri o bolso, comprei a assinatura ilimitada, tô aqui vendo a aula gratuita, mas eu sei que eu posso ver quando eu quiser lá na minha assinatura. Vamos lá então? Um abraço para vocês, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Uma boa noite para todo mundo. Até mais. Você ainda pretende fazer algum outro concurso aí na sua vida ou já se aposentou dessa vida de concurseiro? Não precisa nem responder, né? Porque, eu estou no tribunal há 10 anos e, não, assim, estou sempre aprendendo. Eu não aguento quando a pessoa fala assim, porque essa daqui é a nossa auditora sênior. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Aí eu fico, gente, é assim, a sensação que a gente está sempre aprendendo, eu não domino, eu não vejo necessidade. Aliás, na época do Tesouro, o financeiro não era o que determinava ir para o TCU. Era a qualidade de vida, a flexibilidade horária, etc, etc. E agora que eu tenho isso, eu vejo que alguns outros lugares não têm isso, né? Então,